Tendo feito esta oração através desse cântico, esperemos agora que o Senhor fale aos nossos corações através da leitura e da exposição da palavra do Senhor, que nessa noite será em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, apenas os versos 16 e 17. E assim nós vamos chegar ao final dessa série de exposições do mês de janeiro, onde falamos sobre a piedade segundo Jesus. Desde o início do capítulo 6, o Senhor Jesus está expondo a sua própria visão a respeito do que é uma vida de fato piedosa. Vamos ler aqui os versos 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Até aí, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. 3 práticas eram consideradas pelos judeus no tempo de Cristo como essenciais para demonstrar piedade. Justamente as 3 que o Senhor aqui aborda: ajudar o próximo, orar e jejuar. Essa tríade, né? Essas 3 práticas, de fato, elas são essenciais para a vida piedosa. Jesus não tirou nenhuma delas, interessantemente. Ele sabia que era aquilo que os judeus praticavam e valorizavam e achavam que era o máximo da vida piedosa. Ele não tirou nenhuma. Nesse momento também não acrescentou nenhuma. É claro que existem outras práticas, mas essas aqui ele não só manteve, mas fez questão de ensinar o modo correto de praticá-las. Porque Jesus percebia que a prática religiosa do judaísmo, ou de boa parte do judaísmo daqueles dias, estava errada, estava equivocada. Não nos conceitos em si que eram verdadeiros, mas justamente na prática, na aplicação prática. Nem sempre a teoria estava errada na crença judaica, mas o modo como eles então viviam e tentavam aplicar a teoria era esse modo que Jesus frequentemente condenava. Às vezes também as teorias deles estavam erradas. E também nesses casos o Senhor fez questão de confrontar. O que aprendemos até aqui, meus irmãos, e esta é a última exposição desta série. Nós aprendemos que a piedade segundo Jesus é essencialmente teocêntrica. Pode parecer até clichê falar isso, né? Lugar comum, mas todos nós, por vezes, assim como eles naquela época, acabamos por nos esquecer disso. E frequentemente, não é apenas Deus que importa quando estamos exercendo a nossa piedade, mas nos preocupamos demasiadamente com circunstâncias, com as outras coisas. Então, o que Jesus quis resgatar, e aqui ele não estava trazendo nenhuma novidade, ele estava simplesmente aplicando o ensino do Antigo Testamento. Ele quis explicar que a piedade é teocêntrica porque ela se concentra totalmente em Deus, ela é voltada para o Senhor. O primeiro mandamento, o segundo mandamento, totalmente centrado em Deus. E, portanto, ela é um ato de culto, um ato de adoração, não esse culto aqui que nós estamos prestando ao Senhor, e que também é um chamado, também é uma convocação do Senhor, mas é aquele culto que continua. Depois que as luzes se apagam, depois que as portas se fecham, depois que nós vamos para os nossos lugares, é o culto que continua, um ato de gratidão, de adoração e de reconhecimento a Deus. Nas 3 explicações que Cristo deu, tanto na questão do ajudar o próximo, como na questão do orar, como na questão do jejuar, ele enfatizou algo, ele repetiu algo nas 3 vezes. Ele disse: faça em secreto. Isso tem que ser feito secretamente.
tem que ser feito lá no quarto secreto, no lugar secreto. E o quarto secreto não é um lugar, é um estado. Não é um lugar em si. Porque uma pessoa pode estar fechadinha dentro de um quarto e mesmo assim estar muito mais preocupada com fatores externos do que com Deus, o Senhor que está ali presente. Por outro lado, uma pessoa pode estar no meio de uma grande multidão, no metrô, ou na Praça da Sé, onde quer que seja, e ter os seus pensamentos totalmente voltados para o Senhor. Só Deus importa. É isso que Jesus quis dizer em primeiro lugar. Deus importa mais do que tudo. E, portanto, não se preocupe com outro ou outra pessoa nesse momento, a não ser com Deus. Porque tudo se baseia no espaço, no lugar que o Senhor ocupa em nossas vidas. Qual é a nossa consideração para com Ele? Quem de fato Ele é para nós? E Jesus disse que Ele é nosso Pai. Então observem, a questão é relacional. Há uma relação estabelecida entre nós e Deus. É uma relação de pai e filhos. Filhos nunca podem se esquecer disso. Que se aproximam de Deus como seu pai. E o pai quer cultivar esse relacionamento, porque para ele isso é tudo que importa. E também deveria ser para nós. Então é nisso que nós sempre pensaremos e nos concentraremos quando estivermos realizando esses atos piedosos, ajudar o próximo, orar e também jejuar. É sobre jejum que nós vamos falar hoje, nesse momento. Deus é nosso Pai. Mas não qualquer pai. Não um pai falho. Não um pai ausente. Não um pai distante. Não um pai alheio às nossas necessidades. Ao contrário, Ele é um pai presente. Que conhece nos mínimos detalhes o que está acontecendo na nossa vida. Que está conosco, que se importa conosco. Por isso Jesus disse, não fique repetindo demais as coisas para Ele. Não o chateie. Achando que Ele não tem conhecimento da sua história, da sua vida, que Ele não se importa, não o chateie com as suas repetições vãs. O seu pai quer que você se aproxime dEle, como um filho que ama e que confia no seu pai. Nem sempre um filho sabe as razões, os motivos pelos quais um pai deixa de fazer alguma coisa que ele quer. Muitas vezes é incompreensível para um filho isso. Um dia ele entenderá. Quando crescer, ele também tiver os seus. E perceberá que nem tudo dá para ser atendido, nem tudo pode ser concedido. Mas o que nunca se pode perder de vista é que o Pai, que é Deus, sim, se importa conosco. Mais do que isso, Ele está no controle da nossa vida. E por isso, a piedade é centrada nele. Todos os atos de piedade são direcionados para Ele, porque Ele é prioridade, sempre. Até mesmo quando estamos ajudando o necessitado. Não é o necessitado a prioridade, é Deus. Porque nós estamos fazendo isto para a glória de Deus. Deus é a prioridade na oração, claro, isso é mais do que óbvio. Mas Jesus fez questão de enfatizar isso, dizendo, listando os pedidos e mostrando que, prioritariamente, a nossa oração não é para obter favores pessoais de Deus. Não é para obter favores ou bênçãos pontuais de Deus. Há espaço relativo para isso na oração. Mas primordialmente a oração é para exaltar o nome de Deus. É para ansiar e desejar a glória dEle. É para buscar a glória dEle. A glória do seu nome, do seu reino e da sua vontade. E Deus também é a prioridade quando jejuamos, mas falaremos disso daqui a pouco. Na prática, meus irmãos, significa que nós só precisamos de Deus e nada mais. É o nosso relacionamento com Ele, como filhos. Vejam,
Um filho não deveria precisar de recursos adicionais para estar junto com o seu pai. Aqui é uma crítica moderada que eu faço nesse aspecto. Não quero que me entendam mal. Mas por vezes a gente precisa de muita ajuda externa para podermos estar diante de Deus. Nós precisamos que a música seja perfeita. Nós precisamos que o banco seja confortável. Nós precisamos que o ar-condicionado esteja na temperatura agradável. Nós precisamos que a parede do fundo seja preta. Nós precisamos que tenha gelo seco. Já estou exagerando, eu sei. Mas existem muitas comunidades que nós percebemos, né? A adoração é produzida. O ambiente produz adoração. Algumas pessoas precisam de imagens, senão elas não conseguem adorar. Outras pessoas precisam de efeitos sonoros e visuais, senão elas não conseguem adorar. A pergunta é, nós precisamos de alguma coisa, um filho precisa de alguma coisa para se aproximar e se sentir bem junto com o seu pai, exceto o fato de que pai e filho estão juntos. Vejam, não é que pai e filho não possam fazer coisas boas e legais e diferentes juntos. Mas simplesmente o relacionamento é maior do que qualquer circunstância. Por isso o culto tem a sua essência, e aqui eu estou falando sim do culto público, não nas circunstâncias do culto, mas dos elementos. Há uma distinção entre elementos e circunstâncias. Elementos são aqueles que são ordenados pela palavra de Deus, são inegociáveis, faça e pronto. A leitura da palavra, as orações, a exposição, a santa ceia, é aquilo que está ordenado. As circunstâncias são aquelas coisas que são permitidas pela palavra, não são proibidas, são permitidas, mas não farão total ou grande diferença se estiverem presentes ou não. Porque nada é mais importante do que o Pai. E se nós temos consciência de que nada é mais importante do que o Pai, então não é que nós vamos desprezar ou descartar as circunstâncias de culto. Não, elas poderão ser úteis, mas nunca serão a prioridade. Elas não substituem Deus. Me parece muitas vezes, eu vejo muitos cultos, eu observo muitos lugares de adoração em que é tudo muito belo, tudo funciona muito bem, só que Deus não precisava estar lá. Ele não faz falta. E se Ele não for, também ninguém nota. Se Ele não participar, também ninguém percebe. Irmãos, não nos enganemos, Deus não vai a alguns cultos. Deus não frequenta alguns cultos. O Senhor disse através do profeta Isaías: parem de cantar que eu não aguento mais ouvir. Parem de levantar as mãos para mim invocar, que eu não suporto. Me dá mal-estar. Eu sinto ânsia de vômito, Deus fala. Porque tem uma mistura aí. Uma mistura no meio de vocês, Deus diz. A iniquidade misturada com o ajuntamento solene. Sim, Deus pode estar perfeitamente ausente de muitos cultos e as pessoas nem perceberão, porque o que importa para elas não é Deus, não é o Pai, é o próprio culto. A gente leu Isaías 58 e vai fazer muito sentido daqui a pouco na exposição mais específica sobre jejum. Mas o que Deus falou em Isaías 58? Ele disse assim: engraçado, meu povo, vocês são muito engraçados, porque mesmo nesse estado, vocês continuam gostando de vir até o culto. Vocês adoram, né? Vocês amam cultuar. Mas eu não. Eu não estou gostando de nada da situação. Por quê? Deus fala: porque vocês entenderam tudo errado. Vocês amam mais o exercício
da piedade em si mesmo do que o Deus para quem toda a piedade tem que ser dirigida. E aí está o grande problema. Irmãos, os fariseus, os religiosos, eles adoravam fazer essas coisas. Eles adoravam dar esmolas, fazer o bem, ajudar o próximo. Eles adoravam, no sentido de gostar, ok? Bem pejorativo de gostar. Eles amavam orar. Dia de jejum, opa, vamos lá. Dia de jejum, que coisa boa. Aliás, eles faziam 2 vezes por semana. No começo era uma vez lá durante o ano, mas gostavam tanto de fazer isso, que daqui a pouco era 2 vezes por semana. Eles gostavam do ritual. Eles gostavam do evento. O evento era um fim em si mesmo. É isso que Jesus está aqui duramente criticando. Vocês adoram fazer isso. Vocês tocam trombeta quando vocês vão fazer as boas ações de vocês. Vocês vão para as esquinas das praças, vocês falam alto. Ah, e aquela história, se é para mostrar tristeza, vocês também sabem mostrar tristeza. Se é para rir, vocês riem à vontade. Se é para chorar, também vocês choram. No dia do jejum, vocês põem roupa feia, rasgada, coloca cinza na cabeça, fica com o rosto triste, desfigurado, sofrido. Estamos jejuando. Hoje é o dia do jejum. Aí está o grande problema. Quando a piedade é um fim em si mesma. Ela não é um fim em si mesma. Ela é centrada em Deus. É só Ele que importa. É desse modo que ela é agradável e aceitável ao Senhor. Porque, queridos, um filho só precisa do seu pai. Não é que as outras coisas, eu volto para não ser mal compreendido, não é que as circunstâncias de culto são desprezíveis, descartáveis, desnecessárias, não é que as demais pessoas não importam para nós, claro que importam. Sim, afinal, quando nós estamos fazendo ajuda, nós estamos ajudando pessoas, ajudamos os outros. Quando nós oramos com os outros, pelos outros, junto com os outros, e até mesmo quando jejuamos, nós vemos outras pessoas. Na verdade, o ponto é que a nossa piedade, ela é exercida para o bem dos outros, mas para a glória de Deus. Porque se ela não for para a glória de Deus, ainda que ela seja para o bem dos outros, ela não terá valor. Talvez aqui, no jejum, nós podemos aprender algo ainda mais específico sobre isso, que eu reservo aqui para o final dessa exposição. Comecemos inicialmente, já que o assunto aqui é jejum, e ele é estranho para nós, né? É um pouco estranho. A gente raramente vê pessoas falando, ou pregadores falando sobre jejum na igreja. Até muitas pessoas acreditam que o jejum era uma prática da velha aliança, e que uma vez que agora nós estamos na nova aliança, não faz mais sentido, e nem se devia praticar. Mas isso é um erro, isso é um equívoco. Sim, alguns aspectos do jejum foram abolidos. Na velha aliança eu direi quais. Mas permanecem ainda alguns também. É sim uma prática piedosa perfeitamente praticável, para ser redundante, e aceitável ao Senhor, desde que seja feita da forma correta. E não praticá-lo pode significar, em muitas situações da vida, perder, sim, recursos de muita importância, recursos espirituais muito importantes e necessários para a nossa vida cristã. Então, qual era, na velha aliança, o significado bíblico do jejum? Em geral, se falam de três aspectos em que o jejum ele tem a sua eficácia, por assim dizer. Há um aspecto principal que é a humilhação. Há um outro aspecto que tem a ver com lamentação.
E também concentração. Seriam essas três principais vantagens, digamos assim, do jejum. Contudo, ele foi estabelecido formalmente e cerimonialmente também, na velha aliança, naquele que ficou conhecido como o dia do jejum, que nada mais era do que o dia da expiação, uma vez por ano. Embora, vejam, redenção, né, fosse praticada, exercida diariamente em Israel, afinal de contas, todo dia cordeiros eram sacrificados, sacrifícios eram feitos, então havia um aspecto contínuo da oferta de sacrifícios para o perdão dos pecados. Contudo, havia um dia específico, que era um dia por ano, chamado o dia da expiação. E nesse dia, simbolicamente, o grande sacrifício era feito por toda a nação, por intermédio do sumo sacerdote. E a respeito deste dia, lá no livro de Levíticos, capítulo 16, versos 29 e 30, Moisés ordenou que fosse então feito assim, diz assim a palavra: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, a expressão que aparece aí é: afligireis a vossa alma. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Esse termo aqui, afligireis a vossa alma, ele ficou então conhecido como a prática do jejum, uma atitude de auto-humilhação, de aflição, de se afligir, porque era o dia em que o sacerdote faria, o sumo sacerdote faria o sacrifício principal do ano todo. Em contrapartida, o povo deveria estar ali aflito, essa é a ideia, afligido, afligido, não comendo nada, passava o dia todo sem comer nada. Nós percebemos que era esse aspecto do jejum que Jesus está mencionando. O aspecto da humilhação. Como eu disse, podem existir outras consequências secundárias do jejum, mas o principal, a busca principal, a razão principal, o motivo principal para se jejuar é lembrar quem somos, lembrar o que somos e lamentar por isso, entender a nossa pecaminosidade, entender a queda, o pecado, e lamentar por isso através da abstinência de comida, de não se alimentar. Portanto, esse é o significado primordial do jejum. E Jesus está falando disso porque veja que ele menciona que os fariseus, no caso, ali os religiosos, eles estavam tentando mostrar exatamente isso. Ele diz: vocês, meus discípulos, não imitem eles. Porque eles, quando jejum, fazem o quê? Afligem. Eles desfiguram o rosto. A gente não sabe o que eles faziam, se eles pintavam, jogavam terra, o que eles faziam no rosto, mas eles apareciam com o rosto desfigurado perante os outros, para mostrar publicamente que estavam sem comer. Estavam morrendo de fome, estavam sem comer e sofrendo por isso, porque, de fato, no caso dos religiosos, essa vontade de se mostrar era muito grande. Como eu disse, se era para mostrar alegria, eles pulavam desesperadamente. E se era para mostrar tristeza também, choravam copiosamente. Quando iam dar esmolas, tocavam trombetas.
Quando oravam, iam para o canto das praças, faziam longas e demoradas orações para mostrar, estamos orando de verdade. E quando jejuavam, a encenação era outra, era o contrário. Colocavam vestes rasgadas, jogavam cinzas na cabeça, desfiguravam o rosto, ou seja, um grande teatro. Nada mais perigoso, meu irmão e minha irmã, para a verdadeira piedade do que atitudes teatrais. Nada mais perigoso. Nada mais repulsivo aos olhos de Deus do que atitudes teatrais. Ainda sobre o jejum, então, existiam algumas variações. Não tem regra específica, nem mesmo na Velha Aliança, exceto lá no dia do jejum, que assim era o dia todo só. Mas a gente tem relatos, por exemplo, de que eles não... Acho que esse era até o jejum principal deles, o mais comum praticado. Não comer nada desde o amanhecer até o entardecer. Então não tomava café, não almoçava, mas quando o sol se põe, aí dá para fazer uma boquinha, né? Então, durante o dia, abstinência total, só se alimenta à noite. Até hoje existe essa prática, especialmente entre os muçulmanos, né? É o chamado Ramadã, que é a prática deles. Mas ela a sua origem é na Bíblia hebraica, onde nós vemos por várias vezes menções a isso, Davi dizendo, Salomão, não, até o fim do dia nós não vamos comer nada. Era o jejum mais básico, mais simples, passar o dia todo sem comer. Agora vem um jejum mais elaborado, mais difícil, 7 dias. Por exemplo, só para citar texto, né, no caso desse do amanhecer ao entardecer, você tem lá no livro de Juízes, capítulo 20, verso 26. Mas em 1 Samuel 31, 13, 7 dias de jejum. Um jejum mais uma semana, 7 dias. Em Daniel 10, 3, nós temos uma menção a 3 semanas. 3 semanas, 21 dias, né, de jejum. E claro, o mais conhecido e mais difícil de todos, 40 dias e 40 noites. Só temos 3 relatos na Bíblia de 40 dias e 40 noites. Moisés, né, para poder receber as tábuas da lei, Elias, indo até Horebe, voltando, portanto, ao Sinai, e Cristo, né, no deserto da Judéia, antes de ser tentado pelo diabo. Mas o ápice do jejum no judaísmo chegou, então, no que eu já demonstrei agora há pouco, né, quando o Senhor Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Lembra-se o que disse o que disse o fariseu? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Está lá em Lucas 18, verso 12. Um orgulho em fazer isso. Como o jejum não deve ser praticado? Então, está bem fácil aqui de entender o que Jesus disse. Primeiramente, não deve ser uma atitude nossa para com Deus, mas onde a nossa preocupação principal é a admiração dos outros. Isso aqui Jesus realmente deixou muito claro. Ele falou, se você vai jejuar, que ninguém saiba. Não precisa desfigurar o rosto. Ao contrário, põe uma roupa bonita, lava bem o rosto, unge, passa um creminho no cabelo e jejue. As pessoas não têm que saber. Não precisa ficar dizendo, estou jejuando hoje. Claro, às vezes, né, você vai ter que negar a boquinha lá que vão te oferecer, mas aí você diz, não, hoje eu agradeço, eu passo. Não precisa dizer, é que eu estou jejuando. O Senhor realmente detesta isso. Porque quando a gente faz isso, deixou de ser Ele, né, a nossa prioridade, passou a ser outra pessoa. Mas também não pode ser feito como um mero ritual religioso. 2 vezes por semana, ok? Temos que fazer, segunda e quarta, temos que fazer, terça e sexta. Não há nenhuma ordem para isso na Escritura. Ao contrário, ao que tudo indica, é sim uma atitude bem excepcional, que deve ser feita em momentos muito específicos. Deve ser feita, mas não é algo para fazer toda semana, não. Até porque, nesse caso, perderia o próprio sentido, viraria regime. Não é regime o que nós fazemos. A prática espiritual não é regime, a prática espiritual
é jejum. Até estão usando hoje em dia o próprio termo, né? Jejum para alguns regimes aí para emagrecimento. Agora aqui onde fica mais complicado, não é um sacrifício. Aquela história de vou aqui me sacrificar para que o Senhor se compadeça de mim. Não, porque não há mais sacrifícios na nova aliança. Cristo já ofereceu o seu sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Não há nada que nós possamos fazer para ganhar o favor de Deus para conosco que Cristo já não tenha feito. E pode ter certeza, Ele fez melhor do que qualquer coisa que a gente possa tentar fazer. Então, não é bom negócio. Eu vou aqui fazer alguma coisinha para Deus ficar favorável a mim. A parte do que Cristo já fez. Sim, nós até lemos a liturgia, né? Nós somos sacerdotes que ainda oferecemos sacrifícios espirituais. Não são sacrifícios físicos. São sacrifícios espirituais que nós oferecemos ao Senhor. Por exemplo, o culto, os atos de louvor, de adoração, são sacrifícios espirituais oferecidos ao Senhor. E aqui, onde temos que pegar um pouquinho mais, né? Não é uma troca com Deus. Tanta gente pensa assim, o que é que eu posso fazer para Deus me dar o que eu estou querendo? Vou jejuar. Vou jejuar para ver se Deus me dá aquele emprego, aquela noiva, aquela bicicleta. Imagine, irmãos. E foi até engraçado isso, porque eu já havia pensado nisso antes para falar, né? Mas agora no início do culto, sentado falando com a sua esposa, presbítero, e ela contou uma história interessante, disse que um dia, um dos filhos queria muito, acho que alguma coisa, agora não lembro o quê, talvez alguma coisa que queria muito, e disse, eu não vou comer enquanto a senhora não me dar. Que coisa, né? Pensou, seu filho chega para você e diz, pai, eu quero muito uma bicicleta, e eu vou jejuar 3 dias aqui, não vou comer nada por 3 dias, para o Senhor me dar a bicicleta. Como você se sentiria? Como pai? No mínimo como um pai carrasco, eu acho. Porque normalmente, o que os pais mais querem dos filhos é que eles comam, até porque eles comem pouco, né, Victor? Comem nada. Então, o que mais quer é que eles comam. Se ele chega e diz, não vou comer para tal coisa, não vai agradar o coração do pai. Não vai agradar o coração da mãe. Por que Deus se agradaria? Que nós cheguemos para ele e dizemos assim, para o Senhor me dar aquela bênção, agora eu vou ficar 5 dias sem comer nada. Você fala, filho, come. Vai comer. Você não entendeu nada. Isso não me agrada. Eu não gosto disso. Vai lá comer. Estuda mais um pouco a Bíblia, depois vem falar de novo comigo. Quando você entender realmente quem eu sou. Então, para que serve? Para que serve o jejum? Como eu disse no início, primordialmente, ele serve para que nós tenhamos consciência da nossa própria miséria e dependência do Senhor. Essa é a razão fundamental. Entender, reconhecer a nossa miséria. É lamento. É auto-humilhação. É essencialmente uma atitude de humilhação. Um ato que coloca Deus como única prioridade. É redundante, eu sei. Sabe por quê? Porque nós estamos dizendo para Ele, eu não estou fazendo uma troca com o Senhor. Eu não estou lhe dando 3 dias de jejum para obter do Senhor alguma coisa. O que eu estou dizendo com isso é que nada me importa mais do que o Senhor, nem a comida. Eu posso abrir mão até do que me é mais fundamental e necessário para a sobrevivência, porque o Senhor é mais importante
do que comida, do que bebida. A ideia é que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo e qualquer coisa para buscá-lo. Nesse sentido, é um excelente ato que nos aproxima realmente de Deus. Um ato de consagração pessoal, um momento de busca intensa, exclusiva de comunhão com Ele. Por isso Jesus jejuava. Inclusive um dia os discípulos chegaram e disseram: mestre, come, a gente foi comprar um lanche, passamos aí no McDonald's, ali em Samaria, e viemos trazer uma comidinha aqui para o senhor na beira do poço. Jesus disse: eu tenho outra comida. E eu tenho outra comida. Aí está o ponto. Por que é que nós podemos abrir mão desta comida? Porque tem outra. É a outra comida que nos satisfaz mais naquele momento. E o que Jesus disse que no caso específico dele lá em João 4 era a outra comida? Fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o Pai é prioridade. O Pai é prioridade. Mas lembrem também, quando os apóstolos fracassaram na tarefa de expulsar o demônio daquele menino possesso, qual foi o diagnóstico de Cristo para eles? Quando eles perguntaram: mestre, por que é que nós falhamos em expulsar o demônio? O que Jesus disse? Faltou oração. E também faltou jejum. Então, meus irmãos, quando nós realmente usamos o jejum como uma companhia à oração, como um acréscimo à oração, a gente consegue uma arma mais poderosa. Sim, uma arma mais poderosa para os desafios mais duros e difíceis da vida. Vejam, os apóstolos tinham expulsado outros demônios antes daquele caso. Só com oração. Provavelmente. Mas Jesus disse agora, faltou também jejum. Oração e jejum. Porque, e aqui eu acho que vale a pena meditar um pouco nisso. Vejam, existe oração sem jejum. Você pode orar e não precisa jejuar, tranquilo. Existe oração sem jejum. Ainda bem, né? Porque senão, toda vez nós tínhamos que parar de comer. Mas não existe jejum sem oração. Jejum sem oração é regime ou greve de fome. Porque o jejum verdadeiro, ele é um concentrador da oração. Por isso, oração e jejum se tornam essa espécie de arma especial. Nossa, não para usar sempre, a gente não usa arma especial sempre. Só quando o inimigo é muito forte. Só quando o inimigo é muito forte. Aí a gente usa a arma especial para enfrentarmos esses momentos mais difíceis e encontrarmos o poder espiritual para fazermos a vontade de Deus, porque essa é a nossa fome. Jesus disse: minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha comida. Então vejam, a oração é para todos os dias, mas o jejum não é para todos os dias, nem para todas as semanas. É para dias especiais, específicos. Quando sim, estamos tão atribulados, estamos tão ameaçados por situações, por ataques, e então nós vamos lá e deixamos
todas as outras coisas de lado, inclusive a comida, e nos dedicamos integralmente à oração. Por isso não há jejum sem oração. E sim, podemos aparecer diante das pessoas mesmo assim. Cristo falou, quando jejuar, põe a roupa bonita. Podemos aparecer. Não é preciso ficar trancado o dia todinho lá no quarto. Mas também não pode ser aquele dia de trabalho intenso que você está fazendo, que você nem vai ter tempo de orar. Aí ficou só greve de fome. Aí ficou só regime forçado. Tem que ter tempo para orar. Não existe jejum sem oração. Existe oração sem jejum. Podemos fazer isso sim, em qualquer lugar, desde que sempre seja o quarto secreto. Sempre tem que ser o quarto secreto. Ele pode ser em qualquer lugar, porque ele não é um lugar, ele é um estado. Desde que os nossos corações e pensamentos estejam centrados em Deus o tempo todo. E finalmente, para concluir, qual é a mais nobre forma de jejum? Então, é aquela que nós vimos em Isaías 58. O que é que Isaías 58 falou? Deus se queixou do povo. Deus disse, vocês gostam de vir aqui, né? Vocês gostam de participar do ritual. E gostam de perguntar um monte de coisa. E gostam de perguntar também, Senhor, não está dando muito resultado do nosso jejum, né? A gente jejua, o Senhor não faz nada, o Senhor não muda a nossa situação, ou seja, a troca aqui não está dando certo, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, a gente jejua, o Senhor não está fazendo a sua parte, o Senhor não está nos dando o que a gente precisa. Aí Deus diz, é isso que é jejum? Eu gosto por acaso disso? Que num dia o homem pegue e fique triste, e aflige a sua alma, e ponha pano de saco, e ponha cinza na cabeça, e desfigure o rosto, e saia por aí lamentando. Eu acho que isso me agrada. Só isso. Não é esse o jejum que eu quero? Deus fala. Que você ajude quem precisa. Que você despedace o jugo, que você tire o dedo que aponta. Não é só você parar de comer. Ajude quem não tem o que comer também a comer. Irmãos, e aqui é onde eu acho que nós podemos unir as três práticas piedosas que Cristo destacou. Em alguns momentos dá para fazer isso e dá para fazer de uma forma sublime. Que tal escolhermos um dia para jejum? E nesse dia, doarmos o nosso almoço. Não é só não almoçar, não é só economizar o dinheirinho para amanhã. Não, faça o almoço para outra pessoa, para quem precisa. Nesse dia, não mande o iFood entregar na sua casa, mande entregar em algum outro lugar. Sem ninguém saber. Sua mão direita não tem que saber. O que faz a esquerda, ou talvez seja o contrário. E enquanto isso, oramos e buscamos o Senhor. Cumprimos Isaías 58, cumprimos Mateus 6. Conseguimos unir as três práticas piedosas numa só. Ajudamos quem precisa, oramos e jejuamos. Sem precisar tocar trombeta. Sem precisar vestir roupa de pano de saco. Sem precisar de câmeras e flashes. Tudo para a glória do nosso Deus. Esse é o jejum mais nobre. Essa é a forma mais nobre de jejum. Não é a única. As anteriores são aceitáveis. Mas aqui é onde, como eu disse, a gente pode chegar a um nível ainda mais elevado da prática do jejum. Lembremos, irmãos, que depois de tudo isso, se nos sentirmos muito bem conosco mesmos, ou estragamos tudo. Se depois disso tudo fizermos e dissermos,
Ai, estou me sentindo tão bem. Eu sou uma pessoa boa. Eu ajudei, eu orei, eu jejuei. Comece tudo de novo. Porque você não entendeu o ponto. Depois de tudo isso, nós diremos o quê? Senhor, somos servos inúteis. Só fizemos o que é nossa obrigação. Quem faz o que não é sua obrigação é o Senhor, que nos abençoa com tantas coisas gratuitamente, graciosamente e misericordiosamente. Por isso, louvemos a esse Senhor. E façamos isso agora. Vamos, enquanto oramos, os irmãos podem já tomar seus lugares. Vamos cantar o último hino da noite, louvando ao Senhor. Pai Santo, amado Deus, te agradecemos pela Tua palavra e pela instrução que nós recebemos através dela. Te suplicamos, ó Deus, que as Tuas verdades sejam aplicadas em nosso coração, não pela força do homem, mas pela persuasão do Teu Espírito. Que o Senhor nos faça desejosos de praticarmos atos piedosos para crescimento espiritual, para ajudar o próximo, mas acima de tudo, para a glória do Teu nome, que já é glorioso eternamente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus.